Bom, pessoal, agora então a gente vai entrar no método, né, propriamente dito, para resolver equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, tá? Então, aqui basicamente a gente vai olhar, bom, essa determinada equação ela tem essa cara, então a gente usa determinado método, tá? Esse aqui é o método mais simples que tem, tá? Vocês vão ver que é super simples mesmo, tá? Então, bom, o primeiro método que a gente estuda é o variáveis separadas. O que significa isso, né? Um pouco aqui, é DO, primeira ordem, é dita de variáveis separadas se a função f de xy, que define a EDO, ela é uma g de x sobre uma h de y. Posso escrever dessa forma, tá? Isto é, dy dx vai ter que ser igual a uma g de x sobre uma h de y, tá? Então, se a equação tem eu posso quebrar ela. Pode ser que com esse quociente, mas pode ser produto também, tá? Porque o produto é só pegar 1 sobre h, tá? Pode ser, por exemplo, se eu pensar aqui a g de x sobre m de y, isso aqui é a mesma coisa que g de x, 1 sobre m de y, que é uma g de x sobre h de y. Tá? Então, é mais para ficar mais bonitinho para escrever, mas produto quociente é basicamente a mesma coisa. Tá? Não faz diferença não. Bom, o que acontece se eu tenho uma equação desse tipo, né? Bom, daí, o que acontece? A gente quer resolver isso aqui, né? Ó, dy dx vezes uma h de y igual a g de x. Lembrando que a g e a h elas são dadas. Quem eu tenho que determinar aqui é o y, né? Ou seja, encontrar uma função y igual a f de x que satisfaz essa igualdade. Né? Então, suponha que y igual a f de x é uma solução. Vou chamar de asterisco. Uma solução de asterisco. Bom, então eu tenho que satisfazer essa igualdade, né? H de f de x vezes f' de x tem que ser igual a g de x. Bom, vou integrar aqui dos dois lados, tá? Integral indefinido. Por quê? Porque lembra que quando eu calculo as soluções de uma equação, eu tenho uma família de soluções, né? Então, para cada constante c, eu teria uma solução. Aqui eu estou trabalhando só com a EDO, tá? Para calcular o problema de valor inicial, eu resolvo primeiro isso aqui. E depois encontro quem é a c que eu quero. Então, vou integrar aqui dos dois lados, em relação a x. Ambos lados em relação a x. O que aparece? Fica a integral de h de f de x, f' de x dx, igual integral de g de x dx. Integral é definida, tá? Eu, para mim, eu posso pegar qualquer solução. Eu vou encontrar uma família de soluções. Bom, então, lembrando que o y é igual a f de x, que a gente está supondo que é uma solução, com y é igual a f de x, então, isso implica que dy, forma diferencial, é f' de x dx. Essa é a forma diferencial que a gente substitui aqui, né, na substituição.
Então, bom, o que dá aquela integral aí? Vai ficar a integral de h, o f de x é y, f' de x dx é dy. Isso aqui tem que ser igual a integral de g de x dx. Tanto certo que eu estou resolvendo uma integral em y e uma integral em x. Então, bom, resolver essa equação asterisco é equivalente a integrar, logo, resolver asterisco é equivalente a integrar essa forma aqui, h de y dy igual a g de x dx. Bom, por que eu fiz isso, né? Porque, só colocar até uma observação aqui, que é um problema sério com os físicos. Tá? Então, a hora que eu falo isso aqui, dy dx, igual a g de x sobre h de y, o que os físicos, o pessoal gosta de falar, né, de fazer? Bom, multiplica por h de y aqui e por dx aqui. Não é isso que está acontecendo. Tá? Então, isso aqui, o pessoal tem costume de falar isso. Falar, não, você pega aqui, multiplica o g de x por dx e o h de y por dy, e resolve essa igualdade. Bom, a gente resolve essa igualdade por quê? Porque ela é equivalente, integrar isso aqui é equivalente a resolver essa equação aqui. Ou seja, se eu encontro uma f que satisfaz essa igualdade aqui, ó, e integro, eu vou estar satisfazendo essa equação. Na hora que eu derivo os dois lados, eu tenho a solução disso aqui. Tá? Então, o que a gente tem que tomar cuidado, principalmente quem é da matemática, né? Uma linguagem correta, não é pega essa equação, multiplica o dy por h de y e o dx por dx. Não é isso que está acontecendo. A gente está resolvendo essa equação. Isso aqui é equivalente a integrar essa forma. Isso aqui é uma equação diferencial, isso aqui é uma forma. A gente também fala que ela é uma equação diferencial. Tá? A equação h de y dy igual a g de x dx. Não implica, isso não. Então, para resolver essa equação, não é, vou até colocar com palavras aqui, não é que a gente está multiplicando por uma coisa de um lado e outra coisa por outro, tá? Então, sim, para resolver dy dx igual g de x sobre h de y, não significa que, vou colocar até entre aspas, tá? Estamos multiplicando cruzado. Tá? Não é isso. E eu não estou pegando essa equação aqui, multiplicando por h de y aqui e por g de x aqui. Não. Eu estou pegando ela, transformando num tipo de equação desse tipo, integrando para integrar ambos os lados. Tá? Mas não significa que ele está multiplicando. Não faz sentido multiplicar por dx e dividir por dx. Tá? Dx não é número. Isso aqui é um símbolo. Isso aqui é um símbolo de derivada. Isso aqui é um símbolo de uma forma diferencial. Também. Tá? Que a gente também caracteriza a equação diferencial desse tipo. Então, a gente vai caracterizar a equação diferencial desse tipo aqui, ou também vou caracterizar a equação diferencial desse tipo. Por quê? Resolver um problema desse tipo é equivalente a resolver um problema desse tipo. Tá? Porque aqui a gente está com formas diferenciais. Então, tem que tomar esse cuidado. Os físicos adoram falar isso. Multiplica aqui por dx e aqui por h de y. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é isso, tá? Por isso que eu insisti
em mostrar isso aqui para vocês, tá? O que está por trás é isso. Claro que na hora de fazer conta, no fundo que a gente busca essa equação multiplicando dessa forma. Mas não é isso que está acontecendo. A gente não está multiplicando por dx por dy. E sim, resolver essa equação é equivalente a integrar e resolver essa aqui. Certo? Encontrar uma f que satisfaz aquela equação ali. Bom, então vamos ver alguns exemplos, né? A teoria é bem feita. Então vamos para a parte de exemplos. Cadê? Vamos lá. Essa primeira aqui eu até coloquei dessa forma aqui. Ó. Exemplo 1. Resolva a EDO. Cadê? 1 mais x dy menos y dx igual a 0. Tá? Então, bom, eu vou caracterizar a EDO tanto dessa forma aqui, ou dessa aqui, né? Se eu fosse pensar aqui, seria o quê? dy dx igual, cadê? Y sobre x. Y 1 mais x. Né? Essa equação aqui e essa aqui são equivalentes. Tá? Soluções disso são soluções disso e vice-versa. Tá? Bom, e aí como que a gente resolve isso? Né? Agora vamos usar o método. Então, ó, solução. Né? Isso aqui é equivalente a 1 mais x dy igual y dx. Certo que eu não vou estar multiplicando, dividindo nada por dx por dy. O que eu vou fazer o quê? Vou passar isso aqui dividindo e isso aqui dividindo. Tá? Eu vou separar tudo que tem y de um lado, tudo que tem x do outro. Tá? No fundo, o que o método está fazendo é isso. Né? Ó, separa tudo que tem y de um lado e tudo que tem x do outro. Tá? Então, vai ficar o quê? dy sobre y igual dx sobre 1 mais x. Agora eu integro ambos os lados. Claro que tiver em y, vou integrar em y, se tiver em x, vou integrar em x. Né? Calculo essa integral indefinida. As integrais indefinidas. Né? Bom, vou colocar lá. Então vai dar o quê? Integral. Vou colocar aqui, integrando. Então, a gente tem do lado de cá, integral de dy sobre y. E do outro lado, integral de dx sobre 1 mais x. Bom, o que dá a integral de dy sobre y? Dá ln do módulo de y. E aqui dá ln do módulo de 1 mais x. Bom, mas lembra que a gente está com integrais indefinidas. Isso aqui mais uma constante c. Da integral indefinida. Aqui vai aparecer a constante c, né? Que vai depender da curva que a gente quer. A condição inicial vai falar que tem que ser essa constante c. Se tiver uma condição inicial, né? Por isso que aqui a gente vai ter a família. Bom, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Aplicar exponencial, né? Exponencial. Tem que fazer dos dois lados, né? O que acontece? Vai dar módulo de y, né? Se quiser eu coloco ln do módulo de y igual, aqui eu já vou colocar, tá? Vai dar módulo de 1 mais x vezes e elevado a c. Bom, isso aqui implica o quê? Que o y ele vai ser mais ou menos e elevado a c, que multiplica 1 mais x. Esse mais ou menos elevado a c aqui, isso aqui vai ser uma constante. Então, isso aqui vai ser y igual a constante k, que multiplica 1 mais x. Então, claro que, dependendo da condição, se eu tiver um problema de valor inicial, dependendo da condição inicial, eu vou determinar quem é esse k. Tá?
Então, observe que isso aqui não depende nem de x nem de y. Ele vai ser mais elevado a c ou menos elevado a c. Então, aqui eu vou ter soluções tanto positivas quanto negativas. Tá? Vai depender do quê? Vai depender da condição inicial. Tá? Isso aqui é a equação do quê? Uma reta, né? Isso aqui é a equação de uma reta. E aí a reta ela pode ser depender do K, né? O K vai depender da condição inicial, que a gente vai ter valor de K. Tá? Então essa aqui que são as soluções dessa EDO, tá? Ela pode ter escrito assim ou assim, tanto faz, ok? Bom, vamos ver mais um aqui. Um problema de valor inicial. Tá? Bem fácil. Exemplo 2. Resolva o PVI dx igual, deixa eu só olhar o que é, menos x sobre y com y de 4 igual a 3. Bom, vamos só olhar aqui, daqui a pouco a gente já vai resolver isso aí. Observe que essa solução aqui eu tenho soluções explícitas, né? Eu consegui isolar y como uma função de x. Então, essa solução está dada explicitamente. Bom, vamos ver essa aqui, o que vai acontecer. Bom, o processo é o mesmo, né? Ó, resolver essa equação, dy dx igual a menos x sobre y, é equivalente a resolver o quê? Y dy igual a menos x dx. Tá? Bom, vou integrar. Integrando. É óbvio que eu falo integrando, tem que ser ambos os lados, né? Para manter a igualdade. Então, só que aqui é integral em relação a y, integral de y dy igual a menos a integral de x dx. Tá? Resolvendo essa integral, o que a gente tem? Y² sobre 2 igual a menos x² sobre 2 mais uma constante c. Tá? Bom, ou ainda, né? Isso implica o quê? Y² mais x² sobre 2 igual a constante c. Bom, isso aqui é a mesma coisa que y² mais x² igual a constante k, né? O k aqui, no caso, k é igual a 2c. Então, por que eu quis comparar com essa aqui? Ó? Essa aqui está dada explicitamente. Aqui eu tenho famílias dadas implicitamente, né? Certo? x² mais y² igual a k não define explicitamente y como função de x, nem x como função de y em todo o disco, né? Aqui em toda a circunferência, né? Aqui só quando o quê? Quando eu considero a parte de cima, a parte de baixo, a parte da direita e a parte da esquerda. Que aí eu consigo definir, por exemplo, se eu for pensar a parte de cima dessa circunferência, eu defino y como função de x. Na parte de baixo também. À direita, x como função de y. À esquerda também. Tá? Mas eu não consigo definir y como função de x na circunferência toda. Né? Isso não define função. Tá? Não vale o teste da reta vertical. Agora, vamos usar a condição inicial, né? Da condição inicial. Y de 4 igual a 3. O que acontece? Bom, quando x for 4, o y é 3. Então, eu vou ter 3 ao quadrado mais
4 ao quadrado igual a k. Isso implica o quê? Que o k é igual a quê? 4 ao quadrado, 16, mais 9, 25. Então, o que satisfaz essa condição inicial aí é, logo, a solução do PVI é, x quadrado mais y quadrado igual a 25. Então, se eu for olhar aqui no plano XY, ela é a circunferência de raio 5. Tá? Y de 4, perdão, x igual a 4, y igual a 3. Então, por exemplo, se for 4, aqui é 3 e aqui é o dado inicial, né? A condição inicial é esse ponto aqui, do plano. Tá? É só uma questão para relacionar o que a gente viu, né? Esse problema aqui, no caso aqui, a gente pararia aqui, tá? Para resolver o problema do valor inicial é isso. Encontrei uma solução com esse dado inicial. Tá? Agora, observa que a minha função ali, ó, f de xy, que define o PVI, é menos x sobre y. Tá? Que ela é contínua, desde que eu esteja com y diferente de zero. Né? Então, a gente só tem que tomar cuidado aqui. Isso, satisfaz aquela condição implicitamente, né? Isso. Só tomar um cuidado aqui que ali está definido em tudo, né? Certo. Se eu for calcular a derivada parcial da f em relação a y, isso aqui dá o quê? Dá x sobre y quadrado. Tá? E essa função aqui, ó, ela é contínua em 4, 3. Assim, contínua uma vizinhança. Estou falando contínua, no caso aqui, uma vizinhança. Tá? Não basta ser só no ponto, tem que ser uma vizinhança. Em uma vizinhança. 4, 3. Então, no fundo, a hora que a gente dá essa condição inicial, com a condição inicial, eu vou ter só de cima aqui. Ó. Não está nem definido no zero, né? Deixa eu tirar aqui. Aqui seria toda a circunferência, né? Mas observe que essa solução não está definida no zero, né? Embora isso aqui esteja, né? Eu não posso dividir nada quando o y for zero. Tá? Então, o que me interessa é a parte de cima, só. Tá? Aí sim, quando eu dei a condição inicial, eu vou ter isso aqui com y positivo. Tá? Por quê? Porque a minha equação está dividindo por y. Tá? A minha f de xy, o y não pode ser zero. Em nenhum ponto. Ok? Então, no caso aqui, eu vou estar só com a parte de cima. E aí, se eu quiser escrever ela, né, é y igual a raiz de 25 menos x quadrado. Então, essa aqui seria a solução do PVI. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu tenho que voltar lá. Bom, aqui eu encontrei soluções. Mas será que toda essa curva aqui que é definida satisfaz? Não satisfaz porque eu preciso do y positivo, né? Ou y diferente de zero. E aí ele vai ser um positivo ou negativo. Né? No caso, como eu estou pegando esse ponto aqui, ele vai ser positivo. Tá? Então essa parte da curva que me interessa. Né? Vamos ver mais um aqui. Então, bom, esse aqui, como eu falei, né, é um dos mais simples, mas vocês vão ver que, embora, às vezes a gente não cai exatamente nesse, né, o próximo
próximo método que a gente vai ver, né? Não vai dar tempo hoje, mas o próximo que a gente vai ver vai acontecer o quê? A gente vai transformar uma equação para cair numa equação de variáveis separadas. Tá? Então, é uma outra técnica. Então, vamos ver mais um exemplo hoje. Exemplo 3. Então, bom, do jeito que eu tinha colocado aqui, né, se não fosse só o PVI, eu ia deixar aquela condição, x² mais y² igual a k, tá? Mas aí quando eu coloco o PVI, me interessa só soluções positivas, né? Porque nesse ponto aqui ela não está definida. Y igual a 0. Então, o exemplo 3 é resolver a equação. Deixa eu só pegar aqui. X e de menos y sendo x dx menos y dy igual a 0. Bom, então para resolver isso aí, a ideal acima é equivalente. Tá? Então aqui é x e de menos y, seno x dx igual a y dy. Aqui tanto faz o lado, tá? Não tem muito problema em relação ao lado aqui não. Bom, e aí o que a gente faz? Observa que não está separado, né? Aqui eu tenho variável y misturada com x, vou passar y para cá. Então vai ficar o quê? Eu posso multiplicar por elevado a y dos dois lados. Então vai ficar x seno x dx igual y e de y dy. Ou seja, o que acontece? Integrando aqui, né? Eu tenho integral de x seno x dx igual a integral de y e de y dy. Agora aqui a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Porque não é uma integral direta que a gente tem. Vamos calcular cada uma delas, né? Essa não conheço uma função que eu saiba de cabeça que é a primitiva dela, imediata, né? Eu vou ter que usar uma técnica de integração para resolver essas integrais, tá? A técnica, no caso, aqui vai ser a mesma, né? Então, observa, eu não sei uma primitiva x de x, que é o que eu quero, né? Então, bom, o que eu vou usar aqui? Integração por partes, tá? Então, vou integrar ou resolver cada integral, né? Separadamente. Resolver cada integral separadamente. Então, bom, lá de cá, integral de x seno x dx. Então, integração por partes. Eu vou colocar ela aqui, tá? Só para a gente lembrar. Vou continuar a conta ali. Então, a integral de u dv é u vezes v menos integral de v du. Né? Essa integração por partes. Então, bom, eu tenho que pegar uma função que eu conheço uma primitiva para chamar de dv e a outra de u. Bom, aqui, se eu fosse pensar, eu conheço a primitiva dos dois, tanto do x quanto do seno de x. Porém, se eu for pensar numa primitiva de x, eu vou para x ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Eu vou aumentar meu expoente. Tá? Então, minha ideia é fazer o quê? Chamar de dv essa parte e o u de x, porque depois ele vai desaparecer aqui. Tá? Então, vou fazer o u igual a x e dv igual a seno x dx. Então, aqui du igual a dx. E aqui, o v, bom, quem que eu derivo dar o seno é menos cosseno. Menos cosseno x, né?
A derivada do cosseno é menos seno. Isso. Ok. Então, bom, usando essa integração por partes, isso vai dar o quê? U vezes V menos x cosseno de x mais, menos integral de VDU, né? Ah, tá. Eu coloquei mais porque vai dar o mais, né? Então, U vezes V é a integral de VDU. Então, certo? Deixa eu só ver, peraí. Integral de dV vezes V menos integral de VDU. Ah, tá certo, né? Então, U igual a x, deu igual a dx, dV seno x dx. Então, V menos cosseno x, né? Vai ficar a integral de menos V menos a integral de V du. V é o cosseno x, menos cosseno x, com menos aqui ficou mais, du igual a dx. Então, isso aqui dá o quê? Menos x cosseno x mais, bom, o que eu derivo da cosseno é seno, mais seno x mais uma constante aqui, né? A integral é definida, ok? Bom, agora vamos resolver a outra. Integral de y e de y dy. Vai ser a mesma coisa, né? Eu vou chamar, vou colocar aqui embaixo, vou chamar de u' de y, então du' dy. Não vou colocar a mesma notação, ou u' no barra, né? Para não confundir a mudança que a gente está fazendo em cada uma. E dv barra e de y dy e v barra e de y. Então, bom, a hora que eu integro isso aqui dá o quê? U vezes barra vezes v barra, né? Y e de y menos a integral de v barra du barra. Vai ficar aí de y dy, né? V barra du barra. Isso aqui é y e de y menos e de y mais, vou colocar uma constante. Eu vou colocar aqui uma C1 e aqui uma C2, tá? Para depois no final a gente colocar só uma C. Dois, né? Bom, então, vamos pôr o nome disso aqui. Vou colocar triângulo, não sei se eu vou fazer asterisco. Daí, triângulo implica que, então, a primeira integral vai ficar menos x cosseno x mais seno x igual e de y, que multiplica y menos 1, mais uma constante c. Observa que aqui eu não consigo, né, isolar, né, x em função de y apenas, nem só y em função de x, né? Não dá para fazer isso. Então, a solução está dada implicitamente, tá? A solução é dada por isso aqui. Se eu tiver algum dado inicial, eu determino quem é aquela constante c, tá? Esse problema aqui a gente não colocou um dado inicial, mas se eu colocar um dado inicial aqui, por exemplo, y de 1 tem que ser 0, y de 1, perdão, y de 0 tem que ser 1, só para ficar, quem que vai ser o c? Ou vamos pensar em uma, y de 0 igual a 1 trivial, eu vou colocar y de 1 igual a 1, a gente acha quem é o c, tá? Se y de 1 tem que ser 1, o que vai acontecer?
Eu vou resolver. Então, eu vou ter menos o x é 1, cosseno de 1, mais seno de 1, igual. E, bom, o y também é, o y de 1 é igual a 1, né? Então, o y0 é 1, vai ficar e elevado a 1, 1 menos 1, mais c. Bom, lá de cá isso aqui é 0, né? Então, o c é menos cosseno de 1, mais seno de 1. Então, bom, eu posso escrever e de y menos 1 igual, só tem que tomar o cuidado que o c está do lado de cá da igualdade, né? Eu resolvi com o c do lado de cá. Eu vou colocar do lado de cá, então ele vai com o sinal contrário, né? Então vai ficar o quê? Deixa eu ver. Menos x cosseno x mais seno x. Aí, como eu falei, né? O c está do lado de cá. Vou passar ele para o lado de lá e sai negativo. Então vai ficar mais cosseno de 1 menos seno de 1. Essa aqui é a solução dada implicitamente de um problema de valor inicial, né? Ó, se eu considerar escrever aqui, ó. A solução da EDO terminou aqui, tá? Se eu for pensar no PVI, com uma dada condição inicial aqui, com essa condição, eu vou ter essa solução aqui para o PVI, tá? Observa que, deixa eu só lembrar aqui que as funções era x seno x, isso aqui envolve funções contínuas, né? Não teria problema, ok?